Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã, ao nosso segundo dia da preparação espiritual para a oficina regional da região sul, onde estarão reunidos os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Convido você nesse momento a rezar conosco este nosso momento de graça, este nosso momento no Espírito Santo, invocando a Santíssima Trindade e pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Senhor nosso Deus, que cumulastes com os dons do Espírito Santo a Santíssima Virgem, que com os apóstolos estava em oração, concedei, por sua intercessão, sejamos também cumulados com o mesmo Espírito, perseverantes na oração, em íntima concórdia, e ofereçamos aos irmãos o bom anúncio da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Neste nosso segundo dia, nós vamos começar a falar sobre os dons do Espírito Santo, mais precisamente sobre os dons de santificação. Nós sabemos que quando nós somos crismados, nós recebemos em nós este Espírito Santo e com ele os 7 dons do Espírito: sabedoria, entendimento, prudência, ciência, fortaleza, piedade e temor de Deus. São os 7 dons. Mas hoje nós vamos falar rapidamente sobre 4 deles, para que nós possamos preparar o nosso coração para essa nossa oficina regional. Os dons da sabedoria, entendimento, prudência e ciência. Mas de onde vem isso? O próprio Senhor, quando derrama o seu Espírito Santo em Pentecostes, ele confere estes dons. E depois disso, lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos começam então a praticar e pedir para que o Espírito Santo venha. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, nos ensina da seguinte maneira: os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os 2 apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos nós vemos que é o costume os apóstolos depois irem até as pessoas que receberam o batismo, lhes impor as mãos para que possam receber o Espírito Santo. Meu irmão, receber o Espírito Santo é receber os dons de santificação. Receber o Espírito Santo é confirmar o nosso batismo para que nós possamos ter esta vida na graça do Senhor, de modo todo especial, por intermédio dos dons de santificação, que são dons que servem para justamente nos dar esta santidade que por força própria nós não temos. Somente o Senhor nos confere a santificação, porque Ele é o único que é todo santo. E os apóstolos então faziam esta confirmação. Aqui neste relato diz que em Samaria as pessoas foram somente batizadas, mas não havia sido recebido ainda estes dons do Espírito Santo. Os apóstolos vão até lá, impõem as mãos e aí eles recebem este Espírito Santo com os 7 dons. De lá para cá, a igreja continua com esta mesma prática. Os bispos vão até as localidades onde as pessoas receberam o batismo e lá, impondo as mãos, conferem a eles os dons do Espírito Santo, este batismo que todos nós recebemos. E dentre estes dons, nós temos então estes 4 dos quais nós vamos falar aqui hoje. O primeiro deles, o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é aquele dom que nos dá
gosto com as coisas santas. É aquele dom do Espírito Santo que nos faz ter vida espiritual, sabor na vida espiritual. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra. O dom da sabedoria nos dá a saber que a nossa vida não é aqui, apesar de estarmos aqui. A nossa vida é a vida que teremos lá no céu, as coisas do alto. Então nós precisamos nos afeiçoar às coisas de Deus e não às coisas mundanas que o pecado muitas vezes nos faz querer, desejar e sentir prazer desenfreado nas coisas deste mundo. O dom da sabedoria vem para nos dar sabor, mais às coisas do alto e não às coisas da terra. Por este dom, nós somos então preservados deste sabor desenfreado que podemos ter pelas coisas do mundo para termos sabor pelas coisas do Senhor. O segundo dom é o dom da inteligência ou o dom do entendimento. Nos dá a graça de entender sem explicar. Nós simplesmente compreendemos e enxergamos aquilo que é divino, mesmo em aparência material. Um exemplo é a Sagrada Eucaristia, a comunhão eucarística que nós podemos ter. O dom da inteligência, o dom do entendimento nos dá a entender que ali naquele pequeno pedaço de pão está o Deus escondido, está a presença viva do Senhor, é corpo do Senhor, é corpo de Jesus e é sangue de Jesus, mesmo sem compreender, mesmo sem explicar. Nós entendemos e compreendemos que ali está o Filho de Deus contido naquele pequeno pedaço de pão. Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 20, nos diz assim: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. Então, meu irmão, é este dom da inteligência, que voltando aqui no dom da sabedoria e pegando um gancho aqui no dom da inteligência, não é sabedoria humana e nem inteligência humana. Muitas vezes a sabedoria humana e a inteligência humana se traduz em conhecimento. Eu conheço vários conteúdos, até a própria ciência, ela tem os seus conhecimentos, mas daquilo que Deus já criou. Então a sabedoria não é a sabedoria intelectual, mas é a sabedoria santa do Senhor. O dom da inteligência também não é a inteligência humana, mas é o entendimento de que o Senhor está presente mesmo naquilo que nós não conseguimos explicar por ser os mistérios do Senhor. O terceiro dom que nós vamos falar aqui hoje é o dom da prudência ou o dom do conselho, que nos dá equilíbrio para agir de acordo com a vontade de Deus. Nos faz discernir, dividir aquilo que é errado daquilo que é correto. E nós então, por intermédio deste dom, temos a possibilidade de escolher aquilo que é bom e fugir daquilo que é mal. Provérbios, capítulo 27, versículo 12, nos diz assim: o homem prudente percebe o mal e se põe a salvo. Os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Ou seja, aquele que usa o dom do conselho, o dom da prudência, ele consegue se preservar do mal, consegue fugir das ocasiões de pecado, o que não acontece com aquele que é imprudente. Muitas vezes ele até se entrega ao pecado e depois disso aguenta o peso. Mateus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pelo que haveis de dizer, melhor dizendo, quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O dom da prudência ou o dom do conselho é o Espírito Santo que fala em nós e nos dá a melhor maneira de agirmos. E por fim, o quarto dom do qual falaremos aqui hoje é o dom da ciência ou o dom do conhecimento, que não devemos confundir com a ciência humana. A ciência humana, ela descobre sobre as coisas que Deus já criou. Não é uma ciência que cria, é uma ciência que descobre. As descobertas da ciência revelam a nós, seres humanos,
aquilo que Deus criou e como que os elementos criados funcionam e se interrelacionam entre si. Isso a ciência humana nos traz. Mas a ciência como dom, o conhecimento de Deus como dom, nos leva a reconhecer Deus como Criador de todas as coisas. Leva-nos a compreender e a aceitar que Deus é o Criador de todas as coisas, de tudo aquilo que existe, tanto coisas espirituais quanto coisas materiais. E olha o que diz no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Então este dom da ciência e do conhecimento também nos leva a adorar de maneira plena o nosso Deus Criador. Por isso, meu irmão, por estes dons e os outros que ainda serão falados no decorrer dos dias desta preparação espiritual, que nós possamos entender que neste caso aqui são os infusos, são aqueles que são colocados em nós pelo Espírito Santo para a nossa própria santificação, fazem nos afastar do mal, compreender quem é Deus, aceitar as coisas do Senhor, mesmo os mistérios que não conseguimos explicar, e ter a ciência de que Deus é o único, Deus verdadeiro, e somente a Ele nós devemos adorar. Dai-nos, Senhor, este entendimento, esta prudência, esta inteligência e esta sabedoria, Senhor, de mergulharmos no Teu Espírito Santo e termos uma vida de santidade, que só é possível porque o Senhor nos confere estes dons gratuitamente, para que nós, fazendo uso deles, possamos chegar à santidade que o Senhor nos oferece. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por esta graça, Senhor, de estarmos aqui nesta preparação espiritual. Obrigado, Senhor, por colocar a semente da Tua palavra no nosso coração, para que realmente nós possamos nos entregar mais e mais a Ti. Louvado seja Teu santo nome. E agora, meu irmão, para a gente poder encerrar esse nosso momento, nós vamos pedir por Maria, a esposa do Espírito Santo, para que ela venha abençoar estes nossos momentos, esses dias. Já te convido a compartilhar este nosso momento de oração, a acompanhar nos outros dias. E se você perdeu algum dia, assiste depois, assiste em outro horário, mas que você possa acompanhar estes 9 dias, esta nossa novena de preparação espiritual. Rezemos juntos. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tornamos como um modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficaste repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Continue acompanhando os outros dias dessa nossa preparação espiritual, para que você assim também possa encontrar a graça do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Um ótimo dia na graça do Senhor. Tchau, tchau.